3, 2, 1, gravando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E hoje no canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube, dando sequência à nossa playlist de videoaulas sobre o continente africano, eu quero abordar nesse momento alguns aspectos geopolíticos sobre a hidrografia africana. Normalmente, quando se fala em África, as pessoas, de uma forma muito equivocada, de uma forma muito parcial, acreditam que a África seja um grande deserto, acreditam que o continente africano seja uma região totalmente desprovida, ou muito pouco provida de fartos recursos hídricos, e isso não é uma verdade plena. Tá? Nós podemos dizer, sim, que o continente africano é um continente riquíssimo em recursos hídricos, certo? Visto que o continente ele é cortado por importantes rios, seja pelo aspecto econômico, seja pela sua extensão, seja pelo seu volume de água, como também pela importância ecológica e ambiental desses rios. Quais são eles? Então nós temos o rio Orange, o rio Zambezi, o rio Congo, o rio Nilo e nós temos o rio Níger. Esses formam os principais gigantes rios africanos, certo? Entretanto, o que nós temos que destacar no aspecto geopolítico e espacial desses rios? Principalmente você que está se preparando para o vestibular. Primeiro item, pessoal, é que a distribuição territorial desses rios não se dá de uma forma uniforme, ou seja, nós vamos encontrar algumas áreas, principalmente aqui na porção norte do continente africano, região essa que compreende em especial o deserto do Saara, vastas áreas desprovidas de recursos hídricos, certo? Então o primeiro ponto é esse. Temos muita água? Temos, mas essa água ela é espacialmente ou territorialmente mal distribuída. Não obstante do que acontece aqui no Brasil, por exemplo, um país riquíssimo em água, mas a maior parte das nossas reservas superficiais são encontradas onde? Na região norte, na região da bacia amazônica. O mesmo acontecendo no continente africano. E do ponto de vista geopolítico, um outro ponto que vale a pena estar sendo destacado é o fato dos grandes rios africanos, Níger, Nilo, Congo, Zambezi, Orange, serem rios internacionais, ou seja, atravessam 2 ou mais territórios. E isso obriga que diferentes países, diferentes estados sejam obrigados a sentarem à mesma mesa para debater políticas de uso equitativo de suas águas. Por quê? Por um exemplo, se um país que compreende a nascente de um rio usar de uma forma inadequada as suas águas, os países que estão à sua jusante, ou seja, rio abaixo, que estão indo em direção à sua foz, vão ser o quê? Prejudicados. Isso no primeiro momento pode parecer uma coisa simples, só que na verdade não é tão simples assim. Por quê? Nós temos que considerar que a construção das fronteiras dos Estados Nacionais africanos foi feita de uma forma muito equivocada, atendendo essencialmente os interesses das colônias, dos colonizadores europeus, a partir do Tratado de Berlim, desconsiderando os arranjos territoriais primitivos ou nativos ou tribais, seja qual for o termo que você queira usar, pré-existentes. E por conta desses equívocos, grupos rivais foram muitas vezes colocados em um mesmo território e grupos aliados foram territorialmente separados ou politicamente separados por meio da introdução dessas fronteiras. E tudo isso hoje agrava ainda mais. Um continente africano, como eu falei na aula anterior, riquíssimo em recursos naturais de altíssimo potencial econômico, tendo ali a sua história, tendo a sua realidade, e se nada for feito
tendo o seu presente, o seu presente e o seu futuro comprometido por conta desses equívocos do passado, tá? Então, apesar do continente africano ser dotado de vastos recursos hídricos, lembre-se, essas águas são mal distribuídas, certo? E também nós temos o fato da maioria dos grandes rios serem rios internacionais, ou seja, atravessam 2 ou mais países, obrigando os mesmos a desenvolverem políticas comuns para o uso e a exploração. Muitas vezes isso não acontece, né? E nós temos alguns entraves, por exemplo, como é o caso do Egito e do Sudão, certo? No que diz respeito à geopolítica do Nilo, certo? Lembrando que o rio Nilo, que outrora já foi considerado o maior rio do mundo em extensão, hoje é o segundo, né? Por conta dos avanços das teledetecções, dos avanços da cartografia e principalmente das tecnologias de captação de imagem por satélite, novas nascentes do rio Amazonas foram encontradas, foram conhecidas na Cordilheira dos Andes peruana, tornando o Amazonas o maior, não só em volume de água como já era, mas também em extensão, ultrapassando o rio Nilo. Tudo bem? Então espero que tenham gostado dessa nossa videoaula, uma videoaula rápida, uma videoaula breve, com o único intuito que era trazer esses pontos. Em breve voltaremos com mais uma aula para a nossa playlist. Geoexplica com o Thiago Hernandes, o seu canal de geografia e atualidades do YouTube. Beijos e até lá!